A Liga da Justiça já enfrentou diversos tipos de vilões em suas histórias. Palhaços malucos, estrela do mar espacial, uma inteligência artificial que destrói e absorve todo o conhecimento dos planetas e diversos outros. Só que eu assistindo Liga da Justiça, A Nova Fronteira, eu percebi que a Liga da Justiça enfrentou um tipo de criatura muito estranha. Eu diria até que era uma criatura Lovecraftiana. Se você não viu a este filme ou não sabe o que é uma criatura Lovecraftiana, vai logo deixando aí o like no seu vídeo, se inscreve no canal e vamos começar. Liga da Justiça, A Nova Fronteira. Começa lá em 1945 e a história se passa naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, basicamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. E a visão que esse filme traz é uma visão um pouco parecida com os quadrinhos de Batman, com o filme do Batman, que não tem muito a ver com os quadrinhos, mas a visão é a mesma, aquela visão de que não se precisa mais dos heróis. Então, naqueles Estados Unidos pós-guerra, os heróis não se fazem mais necessários ao ponto que eles são procurados. Só que junto com isso vinha a violência, o desrespeito aos direitos civis, censura à liberdade de expressão e perseguições políticas inconstitucionais. E vale lembrar que Liga da Justiça, A Nova Fronteira, que é um filme de 2008, é baseado num quadrinho que tem o mesmo nome. E esse quadrinho traz diversas relações mais profundas daquele universo, como por exemplo a violência, censura à liberdade de expressão e perseguições políticas. Então, por exemplo, a Mulher Maravilha, ela sai da Sociedade da Justiça porque os Estados Unidos não era mais aquele recanto de liberdade que se tinha. E os heróis estavam sendo perseguidos, tanto é que tem uma cena lá no começo do filme que o Flash é perseguido pelo governo. A história da Nova Fronteira revisita a Era de Prata dos quadrinhos e reconta, dentro de uma perspectiva histórica, as primeiras aparições de diversos heróis, a relação desses heróis com os Estados Unidos durante os anos de Guerra Fria e a corrida espacial, e traz um surgimento de um grande mistério, que é esse vilão que aparece no filme A Nova Fronteira. No filme, é mais complicado você conseguir tratar cada personagem igualmente e contar as histórias de origem em um filme animado que dura cerca de 1h20. Então essa parte da origem ela é um pouco corrida. Só que a gente consegue pegar bem algumas nuances. Por exemplo, o Superman fica do lado do governo, a Mulher Maravilha ela já discorda daquelas políticas. Batman, sendo Batman um cavaleiro solitário. E existem algumas histórias que no filme recebem um pouco mais de atenção. Então a gente vai tentar destrinchar um pouco a história desse filme e falar desse grande mistério que aparece. Liga da Justiça, Uma Nova Fronteira é uma animação lançada em 2008, mais ou menos naquela época de Liga da Justiça Sem Limites, e é baseada nessa minissérie dos quadrinhos que eu acabei de falar, que foi escrita pelo Darwyn Cook. Quem é mais familiarizado com quadrinhos, ou quem assistiu, por exemplo, o filme Watchmen, vai ver um universo um pouco parecido ali, até pela questão meio vintage que tem no filme. E aí eu digo vintage não só pelo sentido da época em que o filme se passa, mas como também os uniformes que os personagens usam e o próprio traço da animação, ele parece um pouco mais vintage mesmo. Importante lembrar que nesse filme a Liga da Justiça não existe. Existe o que a gente já viu bastante, inclusive viu recentemente no filme do Adão Negro, que é a Sociedade da Justiça. Só que essa Sociedade da Justiça ela se desfez e a gente não sabe exatamente quais membros ela tinha, só sabemos que tinha o Batman e o Superman e a Mulher Maravilha. O início do filme, como eu já citei, é um pouco corrido, porque precisa apresentar todos os heróis da Liga. Como em outras representações, o Superman aqui ele é o escoteiro azul. Ele está do lado dos Estados Unidos, então quando precisa de missões, ele vai lá e resolve. A personalidade da Mulher Maravilha é igual também. Ela não gostou muito da falta de liberdade aos heróis e foi agir por conta própria, tanto que ela aparece na Indochina com um grupo de mulheres que foram abusadas, comemorando a derrota do exército francês naquela região. O Batman também continua a mesma coisa, fazendo suas investigações. E numa dessas investigações, ele encontra o detetive John Jones. E ambos estão atrás de uma seita que sequestrou uma criança. Obviamente que para o Batman e para o Caçador de Marte, derrotar pessoas de uma seita é muito tranquilo.
Então eles derrotam facilmente esse grupo e quando terminam o serviço, um dos caras da seita fala o nome O Centro. Quem também tem contato com esse nome é o Flash, um herói ainda novato que, ao salvar a Iris, que é a mulher dele, do Capitão Frio, também ouve esse nome do Capitão Frio. E por fim, não menos importante, até porque a impressão que dá é que o Hal Jordan é o protagonista desse filme, a gente tem o personagem mais trabalhado. Isso porque o filme se inicia em 1945 com o Hal Jordan, um piloto americano que está sobrevoando a Coreia e acaba tendo que matar um coreano num confronto mano a mano, e essa morte causada por ele afeta-o psicologicamente, então tudo isso é trabalhado, o fato de depois o Hal tentar tornar-se um piloto que vai, ou no caso, ele iria até Marte, e tudo isso do Hal é um pouco mais trabalhado do que os demais. Detalhe que nesse filme vão aparecer outros heróis, só que o eixo principal vai estar em Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash e o Caçador de Marte. Especialmente nesses três últimos, que eu acho uma coisa interessante, já que um filme da Liga da Justiça deu menos protagonistas para os três protagonistas principais e girou mais em torno dos outros três. Agora que a gente já sabe mais ou menos como está o universo dos heróis aí, vamos falar sobre o porquê desse vilão Centrum ter me chamado tanta atenção. Logo no início do filme a gente tem uma apresentação narrada, mais ou menos como é esse vídeo aqui. Essa apresentação fala de uma criatura que estava há eras na Terra. Essa criatura sobrevive à extinção dos dinossauros e vê a ascensão dos seres humanos, dominando todas as criaturas e agora usando armas nucleares para vencer guerras. Todas essas informações são escritas em um livro por um autor que, após escrever, se mata. E essas peculiaridades sobre essa criatura foi o que me chamou a atenção. Porque se você lê livros do H.P. Lovecraft, você vai reparar certas semelhanças nas histórias. Em boa parte das histórias Lovecraftianas, a gente é apresentado a alguma pessoa que viveu algo com alguma criatura. Essa criatura ela não tem uma forma bem definida, é o que a gente chama de uma criatura do horror cósmico. E aquele encontro que aquele ser humano teve com essa criatura o muda profundamente, ao ponto daquela pessoa geralmente querer se matar. Então, esse vilão, na hora que eu vi, eu me lembrei de histórias do Lovecraft, como, por exemplo, Sussurros na Escuridão, que é um conto do H.P. Lovecraft. Mas não só essa, tem diversas outras histórias do Lovecraft que acontece esse mesmo enredo. Outro ponto que me lembra as histórias Lovecraftianas é que o Centro consegue entrar na mente das pessoas, tal qual o Cthulhu, que entra no sonho das pessoas para atraí-las até ele. E quando a gente vê a imagem do Centro e a imagem que as criaturas do Centro, a gente vai lembrar diretamente aos monstros do horror Lovecraftiano. Como eu disse, o John Jones aqui, ele é um detetive. Isso porque em 1945, de alguma maneira que o filme não explica, um cientista foi observar Marte e acabou trazendo o John Jones para a Terra. Então o John Jones, com seu poder de metamorfo, ele se transforma nesse cientista que acabou morrendo por consequência da vida, e ele vive na Terra normalmente. Então ele arruma um emprego de detetive, e começa a analisar diversos casos e sempre buscando uma maneira de voltar para casa, porque ele não gostou da atitude das pessoas da Terra. Vale lembrar que a gente está aí num período pós-guerra, então o ser humano nessa época não deveria ser bem visto nas sociedades mais desenvolvidas, falando em escala planetária. Nas investigações do John, ele encontra esse livro que o autor escreveu e acabou se matando depois. E naquela incursão que o John encontra o Batman e os dois acabam lutando juntos, o Batman também ouve o nome Central, assim como o John, e o John tem uma pista mais quente que é o livro. Inclusive, aqui um parêntese, o encontro do Caçador de Marte com o Batman aqui é memorável, provavelmente você já deve ter visto. E não se engane, foi preciso uma lasca de meteoro radioativo de $70 mil para deter o de Metrópolis. Para você, só preciso de uma moeda para comprar fósforos. De alguma maneira,
o John confia no Batman e acaba deixando esse livro com as pistas para o Batman, porque agora ele quer ir para Marte. E como é que o Caçador de Marte vai voltar para Marte, sendo que a gente sabe que até hoje o ser humano não foi para Marte? Bom, o governo dos Estados Unidos soube que em 1945 um cientista acabou trazendo um marciano para a Terra. Então, desde então, eles já sabem que existe vida alienígena e que especialmente existia vida em Marte. Então, eles trabalharam para construir uma nave que pudesse levar seres humanos até Marte. Para isso, eles precisariam de pilotos qualificados. E o Hal Jordan, como todos sabem, é um cara que não tem medo. Então, por isso, ele é um dos selecionados para fazer o teste. Ele estava um pouquinho pirutinha da cabeça depois da Segunda Guerra? Tava. Mas, fisicamente falando, ele era o candidato perfeito para a missão e ele acaba sendo escolhido porque ele namora a filha do dono da empresa. Para a tristeza do Caçador de Marte, essa viagem não dá certo. E o John, o Caçador de Marte, ele não consegue sequer entrar na nave. O Caçador de Marte acaba sendo preso pelo governo dos Estados Unidos, especificamente por um cara que tem um cabelo engraçado. Decepcionado por não ter voltado para casa, ele começa a jogar xadrez com esse agente do governo, e porque ele não tinha nada melhor para fazer, né? A gente sabe nas histórias de quadrinhos que os marcianos vivem muito tempo, e que se ele quisesse sair dali, ele saía, mas ele não tinha nada melhor para fazer, então ele somente não saiu. O fato da nave ter explodido no espaço e o Superman ter tido que salvar o Hal Jordan deixa o Hal Jordan muito triste e ele fica meio depressivo, mas ainda sem poderes. E nesse momento é o momento que o Centro resolve atacar. E apesar do filme ser corrido a maior parte do tempo, porque precisa contar muitas histórias, essa parte final, que é a parte que aleatoriamente todos os heróis se juntam, é legal. E esse é um filme que mostra que nem sempre a força bruta vai resolver. Porque os dois primeiros que o Centro enfrenta são Superman e Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ele enfrenta ela ainda na Ilha das Amazonas e ela tem que fugir de lá com seu jato invisível, só que o jato invisível tá molhado de sangue. E depois o Superman vai de base também, que vai tentar enfrentar ele só. Ele solta um super raio no Superman e o Superman acaba caindo na água. Então, a esperança para a humanidade fica na união das forças entre o exército americano e os heróis, que agora tem um plano bem audacioso trazido pelo Batman. Assim, se você assistir o filme sem prestar atenção, vai parecer que eles tiraram uma solução do nada para derrotar o monstro. Mas se você prestar atenção bem, quando o Batman está fazendo as investigações dele em um jornal físico mesmo, aparece uma matéria sobre um experimento do Dr. Palmer, o Electro. E para quem não sabe, o Electro tem a capacidade de encolher. Então, a ideia que o Batman traz é basicamente usar a máquina de encolher do Electro, que até então não tinha sido finalizada. Isso porque, quando objetos encolhiam, a proximidade dos elétrons deixava o átomo estável e átomos instáveis acabam explodindo. E essa é basicamente a contribuição do Batman para o filme, é trazer o Dr. Palmer até lá com sua máquina, porque o resto do filme é protagonizado apenas pelo Lanterna Verde e pelo Flash. Até o Caçador de Marte fica meio de lado agora. Porque o projeto do Electro era basicamente um projetinho de mesa. É como se fosse um abajur que quando solta uma luz o bicho encolhe. E o Centro era uma criatura gigantesca, então precisaria que algo muito rápido corresse com aquela luz em toda a superfície para que toda a superfície encolhesse. O Hal Jordan, até esse momento aqui, não tinha usado ainda os poderes do Lanterna Verde. Isso porque ele tinha recebido o anel, só que ele tinha só colocado no dedo por causa do estilo mesmo. E ele vai para essa missão como um oficial da Força Aérea. E ele vai numa missão suicida. Por quê? Para o Flash poder fazer a sua magia da velocidade, correr por toda a superfície do Centro, precisava de uma distração. E a distração seria o Hal Jordan com seu parceiro em jatos explodindo uma bomba nuclear no bicho lá dentro da criatura. E ele vai. E quando vai dando ruim para o Hal Jordan, os poderes do anel aparecem. E basicamente o final é o seguinte: o Flash consegue correr por toda a criatura,
a criatura vai encolher e vai explodir, só que vai explodir muito perto dos seres humanos. Então o Hal, pela primeira vez com o poder do anel, pega aquela criatura e joga ela no espaço, deixando a criatura explodir por lá mesmo. De maneira geral, esse filme assim, ele não é muito bom. Provavelmente tem diversos filmes melhores do que ele para você assistir. O que eu gosto desse filme? Eu gosto do visual e um pouquinho da ideia de usar uma criatura Lovecraftiana num filme de super-heróis. Mas isso é muito particular meu, porque provavelmente existam outros visuais muito melhores do que esse para a maioria das pessoas. É porque eu gosto de coisa vintage, eu gosto de coisa antiga. Então eu gosto da ideia dos heróis estarem usando cueca sobre a calça, mas não ser uma cueca normal, ser tipo uma cueca box. Eu acho engraçado, eu acho realmente muito bonito o filme, os visuais. Mas em termos de roteiro, como eu falei, fica muito corrido. É muito rápido, você não tem muita afeição, por exemplo, pelo Superman. Pelo Batman ainda vá lá, porque você já está acostumado com o Batman sendo daquele jeito. Mas sobre o Superman a gente não tem tantas explicações. E pra quem acha que o Superman morreu, é óbvio que o Superman não iria morrer. No final do filme aparece o nosso querido Aquaman com um negócio que parece um robô, mas deve ser um peixe, trazendo o Superman. O centro deu uma rajada de raio tão forte que jogou o Superman em Atlântida. Mas e aí? Você já assistiu esse filme? Gosta desse filme? Já leu alguma história Lovecraftiana? Eu peço que você deixe aí nos comentários se sim. E se não, não precisa deixar nada, deixa só o like. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.